todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Hoje o nosso tema chamamos-lhe partidos, políticos e políticas. Temos como convidado o Dr. Manuel Monteiro, que foi presidente do CDS-PP aqui há uns anos. Boa noite, doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Dr. Medina Carreira, boa noite. Boa noite, Judite. Vamos ao enquadramento do tema e ao nosso convidado. Nós hoje propomos dar uma olhadela para aquilo que nos tem acontecido, no fracasso das políticas, que tem origem nos políticos, que por seu turno tem origem nos partidos. Por conseguinte, os partidos estão na base de toda esta evolução negativa, cada vez mais negativa, em que o país tem vivido. Os partidos é que definem as políticas, os partidos é que escolhem os políticos, e hoje verifica-se uma acumulação de gente impreparada e gente inexperiente nos principais partidos. E acho que esse é um dos males. Creio que não é muito reparado que nós, depois de 25 de Abril, tivemos dois períodos distintos. Quando ocorreu o 25 de Abril, enfim, para além do Partido Comunista, havia as pessoas que intervinham mais, o Tomás Soares, etc. E fora disso, todos falavam de política e ninguém fazia política, em regra. Quando o 25 de Abril se deu, e houve que tomar conta da governação e da administração pública, ia-se recrutar pessoas, normalmente, ou pessoas que vieram do estrangeiro, que estiveram exilados, ou pessoas em virtude da sua experiência. Médicos, advogados, engenheiros, economistas, e assim vivemos, grosso modo, 2 décadas. E tivemos uma classe política muito sólida, desse ponto de vista. A Assembleia Constituinte foi o núcleo mais qualificado da política em Portugal no último meio século, é um exemplo disso. Bom, e podia cometer-se, e cometeu-se muita asneira, com certeza, até havia mais possibilidades de praticar asneiras porque os governos tinham poderes. Hoje os governos não têm poderes. Um dia vamos fazer um programa para referir isso. É um poder diferente, não é? É um poder diferente. Não, são poderes efetivos. Ter moeda, fazer moeda, tratar dos juros, tratar da desvalorização, tratar das alfândegas, né? Isto é um conjunto de poderes que os governos, os Estados nacionais perderam. E isto mostra a diferença completa que há entre o Portugal de antes da CEE e do euro e o Portugal depois disso. O que é que pode hoje Mas qual é a conclusão a que o Dr. Medina chega? Bom, quer dizer que havia uma caixa de ferramentas que permitiam, era o chamado Estado intervencionista, e o Estado, digamos, de algum modo comandava a economia. Só o fazer dinheiro, você já imaginou o que é a vantagem de fazer dinheiro. Hoje as pessoas, nem o Tribunal Constitucional ainda percebeu o que é não ter dinheiro feito por nós. E, portanto, com estas ferramentas e com gente com experiência de vida, mais disparate aqui, menos disparate acolá, vivemos para aí 20 anos. Nesta pendência começaram a entrar para os partidos miúdos, os Jotas, não sei se é assim, o Dr. Manuel Monteiro é que sabe isso. Pronto. O Dr. Manuel Monteiro também foi Jota. Foi presidente. É o único Jota que eu conheço em pessoa. Os outros admito que sejam aquilo que são, mas eu não os conheço pessoalmente. Mas, entretanto... Então não conhece o Pedro Passos Coelho, pessoalmente? Bem, ele é um bocadinho menos Jota. Então ele foi presidente da JFD. Não, eu sei, pois foi, mas ele era presidente. Era menos Jotinha. Eu conheço o Passos Coelho há 20 e tal anos. Olhe, pela mão, sabe de quem? Não. Do seu companheiro de programa ao domingo, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ah, sim? Foi o professor Marcelo que apresentou o Passos Coelho? Em que circunstâncias? Olha, nem sei. Já não se recorda? Sei que era numa barraca ali ao pé do Castelo do Queijo, em Matosinhos, ou saída da Avenida Boa Vista, numa noite de nevoeiro horrível. Então, foi assim que eu conheci. Sei um ar assim um bocado sebastiânico. Nem o Passos Coelho, nem o Marcelo Rebelo de Sousa devem lembrar-se desse episódio. Mas eu lembro por causa do nevoeiro, do desagradável, do clima que fazia nesse dia. Mas, entretanto, foram aparecendo estes Jotas, que eu creio que pensaram que por ter um título, valesse ele o que valesse, era suficiente e estar ali dentro. E juntou-se um grupo de gente profissional que hoje depende disso. Que é escolhido pelo chefe, que vai embora se o chefe quer mandar embora, que tem que obedecer ao chefe, que não tem experiência da vida,
que tem família, tem mulher e filhos e o ordenado depende do Estado e do chefe, e por conseguinte isto adulterou por completo a qualidade dos partidos e da sua capacidade. E a meu ver, uma grande parte do fracasso a que chegámos foi a ocupação do Estado por umas dezenas de pessoas inexperientes e impreparadas. Dr. Manuel Monteiro, revê-se neste retrato um bocadinho apocalíptico, digo eu, do Dr. Medina Carreira. Nunca vai ser de expresso aquilo que eu digo e que você chama político. Não, mas o Dr. Manuel Monteiro, para mim, é o representante mais fiel. Felizmente teve juízo. E largou aquilo, não teve juízo. Porque ele entrou, não sei com que idade, para o CDS. 13 anos. Quanto? 13, imagino lá. 13 anos. Bom, esteve lá até aos 30 e tal. Sim. Quer dizer, subiu aquilo tudo por ali fora até presidente. Agora, eu não conheço outro Jota, que pode ser o Passos Coelho, mas o Passos Coelho ainda está lá dentro, mas é que ele partiu cá para fora. Quer dizer, ele percebeu que aquilo era uma choldra, qualificando rapidamente. E afastou-se. Por conseguinte, ele hoje, a meu ver, e por isso o convidei, ele tem uma capacidade para ser juiz desta realidade que eu não conheço de outra pessoa. Desde Jota até presidente, zangou-se e mandou aquilo tudo à fava. Não sei se há algum outro exemplar. Mas eu não sei, e tenho esta dúvida, talvez seja um desconhecimento meu. Não sei, dizia, se o Dr. Manuel Monteiro saiu zangado nestas circunstâncias que o Dr. Medina Carreira acaba de simplificar, ou se foi uma saída em função de circunstâncias políticas e também pessoais, não é? Que têm a ver com a sua relação com Paulo Portas. Ou seja, foi uma saída a contragosto e não uma saída voluntária, como o Dr. Medina Carreira acabou por equacionar. Não, eu para avisar o Dr. para Manuel Monteiro que a Judite pega logo numa coisa pessoal. Pessoal? Sim, é contar a história de Paulo Portas, dele que entrou, dele que saiu. Não, porque o Dr. Medina Carreira está a fazer referência a um conjunto de pessoas, fez referência a pessoas que entram na vida política e que, num determinado momento, ficam desiludidas e saem pelo seu próprio pé. Eu não tenho a certeza que tenha sido isso que aconteceu com o Dr. Manuel Monteiro. Percebe? Portanto, ou seja, esse desapego em relação ao poder, não sei se é assim tão simplificável como o Dr. Medina Carreira disse. Não, claro que não foi tão simples como mas deixe-me já agora, começando pelo fim, agradecendo imenso, dizer-lhe o seguinte. Eu tive muitos convites, até para ser membro do governo do Dr. Durão Barroso, onde estava o Dr. Paulo Portas. E eu fui convidado pelo Dr. Ribeiro Castro, a pedido do Dr. Paulo Portas, já depois de me ter zangado com ele, para ser deputado. E não aceitei. E, portanto, tem aqui dois testemunhos concretos em que eu disse não a convites que me estavam a ser feitos para poder continuar a ter um desempenho na função política. Eu disse não. Acabou, eu não acredito nessas pessoas que aí estão, seguramente vão ter o maior sucesso, mas eu disse não. E, portanto, como em determinada altura, quando eu saio de presidente do CDS, PP, Partido Popular, eu sou sondado para representar Portugal na administração do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. E eu disse não. E até me foi dito na altura quanto é que eu ia ganhar. E eu disse não. Esse banco tem sede em Londres? Tem sede em Londres e, como sabe, o BERD, exatamente. E eu disse que não. E, portanto, repare, eu tive imensas propostas, imensas oportunidades de poder ter uma carreira política, não no plano da Assembleia da República, etc., simpática, altamente remunerada, e disse que não. Houve muita gente que disse, os telespectadores vão me desculpar, as pessoas aí, o Dr. Medina Carreira também, foste parvo. Disse, não, fui coerente com aquilo que entendia que era a minha posição. Mas já agora... Mas essa desilusão, esse despojamento em relação à vida partidária ativa e de certa forma, a uma certa ideia de poder, aconteceu em que circunstâncias? Deixe-me... Bom, aconteceu, eu saio do CDS em determinada altura e saio do CDS revoltado. Eu entendia, por um lado, que o CDS, com toda a legitimidade, se tinha afastado de uma linha política na qual eu acreditava. Depois saio afastado por pressentir que o CDS era um partido totalmente integrado na lógica do sistema, mesmo que condenasse e criticasse o sistema. E depois procurei lançar uma formação política nova e fui derrotado.
É tão simples quanto isso. Portanto, os portugueses não entenderam a minha mensagem e eu disse, bom, não vou estar aqui. Aliás, havia situações tão caricatas quanto esta. Eu ia na rua e as pessoas diziam, doutor, vamos votar em si, no CDS. Ainda há 3 semanas, num comboio Porto-Lisboa, eu agora rio-me disso, pessoas devem ter comido toda. Então o nosso partido, eu disse, mas qual partido? O CDS. É aquelas coisas que ficam no rótulo, claro. Ficam um rótulo na cabeça e, portanto, é extraordinariamente difícil que isso saia. E muito bem, não há qualquer problema. Mas deixe-me, se me permite, pegar neste aspecto que eu estou medindo na carreira para dizer o seguinte. Eu aderi à juventude centrista como simpatizante vindo do movimento associativo. Neste caso concreto do Liceu Passos Manuel. E depois o CDS, por influência muito grande de um avô, meu avô materno, que foi candidato a Presidente de Câmara Municipal em Vieira do Minho, onde eu vivi, no Conselho de Vieira do Minho, no Distrito de Braga. Ele foi candidato à Presidência de Câmara do CDS logo nas primeiras eleições autárquicas a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, havia aí uma influência clara que me conduziu ao CDS. E havia, por parte das pessoas que estavam nas várias juventudes partidárias, e, portanto, permita-me, com todos os seus defeitos, permita-me dizer-lhes isso, havia à direita e à esquerda um sentimento ideal. Ou seja, as pessoas iam ali por causas. E eu recordo-me que, nomeadamente no CDS, as primeiras, eu estou à vontade, não fui das primeiras direções da Juventude Centrista, os primeiros dirigentes da Juventude Centrista eram pessoas com formação académica. Estão agora reformados. Não seguiram sequer. Sim. Eu estou-me a lembrar de Alexandre Sousa Machado, que é um advogado em Lisboa, professor da Universidade Católica, e vários outros, quer dizer, e portanto houve uma série de pessoas que tinham formação académica e era uma excelente formação académica. Em desabono de mim, eu quero dizer que fui talvez o primeiro presidente da Juventude Centrista a não ser licenciado, porque todos antes de mim tinham sido licenciados. Com que idade é que chegou à presidência da Juventude Centrista? Eu cheguei à presidência da Juventude Centrista com 23 anos, portanto 22 anos, porque repare, eu entro na altura... Ainda estava a estudar Direito nessa altura? Eu estava a estudar, mas entro na altura, eu vou trabalhar para a Confederação da Indústria Portuguesa. Por uma relação muito simples em casa, quer dizer, quando as pessoas dizem, bom, tu queres fazer política, não queres estudar, vais trabalhar, quer dizer, vais ganhar o teu dinheiro, e assim foi. Eu vou trabalhar para a Confederação da Indústria Portuguesa. Fui diretor do Departamento de Comunicação da CIP durante algum tempo. Mais tarde vou para o Banco Comercial Português, para o BCP, onde trabalhei, fui bancário, na direção da auditoria primeiro e depois na área do mercado de capitais, depois novamente na direção da auditoria, e quando me candidato a presidente do CDS era essa a minha atividade profissional. Mas vamos portanto, eu então tinha uma função recentrar profissional. aqui a questão que o Dr. Medina suscitou. Basicamente é sabermos até que ponto, hoje em dia, estamos perante, ajude-me a clarificar o meu pensamento, Dr. Medina, estamos perante uma classe política mais frágil, menos sólida do que no passado. É esse o ponto, não é? Sim, bastante menos sólida. E basicamente porque nunca tiveram uma grande experiência de vida. O Sr. Manuel Monteiro foi bancário, eu tinha vários cursos, nessa altura já era advogado. Quer dizer, as pessoas que foram chamadas naturalmente a exercer cargos políticos tinham que dar garantias, pelo menos, de saber alguma coisa daquilo que faziam. Isso desapareceu, porque aqueles que foram entrando, os tais Jotas, foram vendo os chefes dos partidos, essas pessoas que pontificavam nesses partidos, era tudo gente com uns cursos, melhores ou piores, doutor, engenheiro, outra coisa qualquer. E começaram a tirar uns cursos secos parecidos com esses. Porque a partir de uma certa altura os cursos passaram a ser uma coisa mais ou menos. Até serem estes cursos em que as pessoas nem precisam de lá ir, como o Miguel Relvas, que teve 86 compensações, ou não sei como é que se chama essas coisas, quer dizer, tudo se foi degradando e, portanto, muita desta gente que hoje está na política. comanda os partidos e, por conseguinte, a política, não teve a ocasião nem de estudar, nem de se experimentar. O nosso fracasso é uma coisa surpreendente. Nem as oposições perceberam que este Estado ia bater na parede. E era uma coisa claríssima. Ninguém disse que o Estado ia bater na parede. Os governos queriam gastar mais dinheiro e toda a gente batia palmas. E assim se bateu na parede, uma coisa que era facílima de perceber. Então, assim, tudo isto é fruto realmente de pouca experiência da vida. Isso permitia-me dizer, enfim, brincadeira de certo modo, que uma mulher, uma doméstica, não teria, porque tem experiência, tem bom senso, tem realismo as mulheres. E os nossos políticos não têm. Nós estamos agora, isto é um parênteses,
Eu temo muito o que se vai passar agora quando saímos no dia 17 ou no dia 18 ou não sei o quê. 17 de maio, do programa de resgate. Pois que o PS quer sair limpo ou não sei o quê. O PS? O PS, sim, acho que quer ser limpo. E o Governo, para fazer competição, não pode dizer que não é limpo. Bom, porque há eleições logo a seguir. E a gente corre o risco de não ir para uma solução intermédia. Parece-me que era mais sensato. O programa cautelar. Exato. E isto é... Tem esse feeling? É isso que a sua intuição lhe diz? É que o Governo estará a tentar mais do que sair à irlandesa? Não, eu já percebi que o PS quer uma coisa à irlandesa e que o Governo para competir. Porque se nós sairmos à irlandesa durante os 4 ou 5 meses, isto é um país de um forró-bodó. E quem o conseguir... Não é bem assim. O PS o que diz é que os sacrifícios que foram pedidos nos últimos 3 anos fazem supor que a saída de Portugal tenha que ser uma saída sem que continue a haver uma dependência tão rígida quanto aquela que estará implícita se houver um programa cautelar. O Governo diz que só vai decidir em cima da hora. Não, isso é evidente que qualquer deles teria sempre... Mas aquilo que eu percebi já é que o PS diz, não, nós queremos uma saída limpa. Quer dizer, não queremos ninguém que nos masse. Isto é uma aventura. E o Governo, para competir, parece-me que diz também que admite que é uma coisa limpa. E isto é um perfeito disparate. Estejamos como estivermos, porque este país não se conserta em 3 meses, nem em 3 anos. Nem em 10 anos, porventura. Por conseguinte, será um passo no vazio perigosíssimo para o nosso futuro. Mas, enfim, é a luta dos partidos e é o problema das eleições a comandar tudo. O Dr. Manuel Monteiro, como é que olha para esta realidade por contraponto àquela que vivenciou e que sentiu quando estava na vida partidária ativa? Eu tenho esta ideia do Dr. Medina Carreira em relação à situação atual. Acho que não haja um programa cautelar. Acho um erro por variedíssimas razões, até porque se está a procurar passar uma mensagem de euforia patética aos portugueses. Há portugueses que neste momento dizem, bem aí não sei quantos mil milhões dos fundos comunitários e nós até estamos a crescer e etc, etc. Eu não acredito em nada disso. Peço imensa desculpa. Repare, eu penso que, e já agora se me permitem fazer a ligação entre aquilo que estávamos há pouco a falar e esta matéria, porque é essencial. O sistema político português foi capturado. Foi capturado completamente. Quer dizer, nós temos a convicção de que... Capturado pelos partidos, pelos interesses, pelos lobbies, em concreto porquê? Foi capturado pelos lobbies e foi capturado, acima de tudo, por aquelas pessoas que perceberam a fragilidade de caráter e de coluna vertebral de quem está na vida política. Repare, eu entendo que um político, governante, deputado, etc., com certeza que tem que ser remunerado. Mas quem vai para a atividade política não pode ter a pretensão de querer ter aquilo que vê num empresário. Não pode querer. E se quer ter, vai para empresário. Mas nós passamos a ter uma classe dirigente, e isso é gritante para mim, do ponto de vista do futuro de Portugal, que tem uma ambição desmedida de alcançar o poder, não para pôr em prática um ideal, seja ele qual for, seja um de esquerda, seja um de direita, mas para triunfar pessoalmente, ele e a sua clique. Eu, que tinha deficiências estruturais, como é óbvio, não tinha experiência de vida ou muita experiência de vida, tinha uma profissão, depois licenciei-me na Universidade Católica de Lisboa, em Direito, onde aliás tinha o meu curso, mas procurei que o grupo parlamentar do CDS, se recordam, fosse constituído por pessoas novas, por pessoas menos novas e por pessoas mais velhas, se a expressão me é permitida, com outra experiência de vida. E a própria Comissão Política do CDS tinha pessoas como Moraes Leitão, o professor Adriano Moreira, Nuno Abcacis, Nogueira Simões, ou seja, gente ligada à vida concreta e à vida real, mas gente independente, gente livre. Hoje nós não temos isso. Repare, o Dr. Medina Carreira estava a falar, e muito bem sob o meu ponto de vista, que os governos perderam mecanismos objetivos de poder. Gosto ou não? Eu não gosto. Sinceramente, nunca gostei. Essa foi uma consequência da integração europeia, não é? Ouça, certo, houve outros países que modelaram essa integração europeia de uma forma diferente da nossa, mas pronto, está. Mas a verdade é que nós continuamos a votar sistematicamente nas eleições para a Assembleia da República, convencidos que aqueles deputados mandam exatamente o mesmo que mandavam antes
de entrarmos na Comunidade Económica Europeia. Mas o que é mais grave para mim é que em todas as campanhas eleitorais, aqueles que se apresentam às eleições deem a entender aos cidadãos de que vão resolver os problemas deles se tiverem o seu voto. É mentira. Mas é mentira nas eleições para a Assembleia da República como é mentira nas eleições para a Presidência da República. Mas qual é a alternativa? Era não haver deputados? Era o quê? A alternativa é mudar completamente. A alternativa primeira é denunciar isto. Sim. É dizer aos portugueses que há anos em que cerca de 70%, eu estou a fazer um trabalho nesse âmbito na Academia, na Universidade de Lusíada, que cerca de 70% das leis que dizem respeito à nossa vida, à nossa e à dos portugueses que nos ouvem, não são feitas na fábrica da Assembleia da República. Ora, se cerca de 70% das leis que orientam a nossa vida não são feitas na Assembleia da República, eu tenho o direito de perguntar para que é que eu quero ter tantos deputados. Para que é que eu quero ter tantos ministros? Para que é que eu quero ter tantos secretários de Estado? Mas isto é tão grave que mesmo nas eleições presidenciais, mesmo os candidatos sabendo que não vão mandar nada, apresentam programas eleitorais aos cidadãos sobre a saúde, a educação, a cor do cão, a cor do automóvel, E depois não estão em etc. condições de cumprir, não é? E que depois não estão em condições de cumprir. E o que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. Eu, nas últimas eleições, pela primeira vez na minha vida, abstive-me. Não sei se vou votar nestas eleições. Isto é horrível o que eu estou a dizer. Nas eleições europeias? Sim, não sei se vou votar. Eu lutei para que as pessoas votassem, para que as pessoas não se abstivessem, mas hoje... E absteve-se nas últimas eleições? Autárquicas. Nas autárquicas Autárquicas. E nas legislativas? Nas Votou legislativas, no CDS? Não votei no CDS. Votou no PSD? Eu não lhe vou revelar o meu voto, mas eu dei um gosta de saber tudo. Dei um voto. Ouça, Você está no tive uma confessionário. confiança. Não, mas tudo bem. Eu tive uma confiança e uma esperança muito grande em Passos Coelho. Quero dizer isso aqui. É da minha geração, uma pessoa que reputo de séria. Sou hoje um desiludido em relação à ação do Governo, em pequenas coisas. Pequenas coisas que me dirão não contam para o orçamento, para as contas que sistematicamente, e muito bem o Dr. Medina Carreira e a Judite aqui apresentam aos portugueses, mas é o exemplo. Eu fui educado com um avô, numa aldeia, e ensinaram-me que o exemplo é um aspecto fundamental de vida. Eu não posso aceitar, hoje, que existam médicos no Hospital de São João, em topo de carreira, a receber 280 contos, 1.400 euros, que é aquilo que estão a ganhar agora. Um médico com responsabilidades. Note, um professor universitário com doutoramento no Estado a ganhar 200 e tal contos, 1.400 euros, 1.300 euros. É isto que estamos a falar. Quando depois tenho assessores no governo de Passos Coelho a ganhar 3.000, 4.000, isso eu não posso aceitar. Dir-me-ão, isso não conta para o Orçamento de Estado, mas conta o exemplo. Porque se me estão a pedir a mim rigor e sacrifício, e eu tenho que o aceitar porque o país chegou onde chegou, eu espero que aquele que está à minha frente, que o meu dirigente, faça exatamente o mesmo. Dr. Medina Carreira, deixe-me ouvir a sua opinião sobre este contributo que tem a ver com a ideia de que, quando falou em sequestro, não é? No fim de contas, é a ideia de sequestro pela máquina de poder. Não é pela máquina do poder. O que se passa tem lógica. As coisas da vida normalmente têm um fundamento. O que se passou foi isto, muito simplesmente. Jovens, eu e outros que andámos na política ativa já éramos pessoas instaladas e maduras. Porque é o seguinte, ir ali e estar lá 2 anos ou 3 e vir para casa não mudava coisa nenhuma. A partir de uma certa altura, esses moços que foram permanecer nos partidos profissionalizaram-se na política. Da mesma maneira que o empresário funda a empresa para ganhar dinheiro, esta gente tem que ganhar eleições para ganhar dinheiro. Porque essa é a profissão deles. Um rapazito, eu vejo aí no Diário da República, 22 anos, 6 meses de estágio, entra a ganhar 3.000 euros, não sei o quê. E um moço desta natureza, ou deste tipo, ao fim de 2 anos de permanência num governo, casou-se, tem um filho, e não tem experiência nenhuma de nada. Fez um estágio, um vago estágio para ignorantes. E fica na dependência absoluta, na dependência do chefe do partido, porque se ele começa, passa a expressão, a miar muito, ele vai pela borda fora. E na dependência da sua própria sobrevivência material. Na medida em que o político se tornou um profissional, ele tem que ganhar dinheiro lá dentro, não tem outro sítio onde ganhar dinheiro. E esta é a razão, porque a sede do poder, enfim, para além da ambição, que enfim, também tem é uma componente importante, para a massa, a razão do assalto ao poder é exatamente essa. É que é lá que eles são profissionais. É o subsídio de desemprego dessa gente.
Eu uma vez dizia, porque corresponde àquilo que penso, que os principais partidos têm só um objetivo, é o assalto ao orçamento. Disfarçado de vitória nas legislativas e vitória para formar o governo. A doutora Manuela Ferreira Leite, que era chefe lá do PSD, telefonou-me: mas você acha que eu estou aqui para isso? Não, não é a senhora, é essa gente que aí tem. Porque é assim, se eu aos 23 anos meto na máquina e começo a ter salários que são da máquina, claro, eu tenho que estar na máquina. E quem é que é o ambicioso? É o Passos Coelho, é o Seguro, mas quer dizer, há ali uma cabeça que não precisa disso, mas essa tem ambição. Dali para baixo, digamos, 3/4 da escala, toda a gente precisa de ir para o orçamento para ter salário. E alguns desviam-se, para além do salário, ainda fazem os negócios. E a partir de determinada altura, Sr. Doutor, o que está em cima, se quer manter em cima, tem que manter os que estão em cima. Exatamente, porque eles, entretanto, são a base, a sustentação de tudo aquilo. E, portanto, isto é um vício. Está a dizer que os líderes partidários muitas vezes ficam reféns completamente das pessoas que estão à sua volta? Completamente. Em que termos? Ficam reféns porque têm que os manter, porque são eles depois que controlam os votos nas concelhias e nas distritais que lhes permitem ser eleitos. Repare, eu tenho a maior... Eu ensino ciência política e ética em Direito e já agora, se me permite, eu ganhava, quando trabalhava no BCP, o meu salário eram, em contos ainda, 200 contos. E quando me candidatei à presidência do CDS, eu disse, bom, eu vou ter que deixar o banco e o CDS pagava-me 200 contos. Exatamente aquilo que eu ganhava quando estava no Banco Comercial Português. Depois fui para o Parlamento Europeu e é público, eu não ganhei dinheiro no Parlamento Europeu, portanto todo o dinheiro que eu ganhei, metade dei a instituições de solidariedade social e a outra metade dei ao meu próprio partido. Quero-vos dizer com muita franqueza que se fosse hoje ao partido não dava um tostão, porque ninguém me agradeceu rigorosamente nada depois do Parlamento Europeu, na altura ainda quis que eu devolvesse o dinheiro que dizia que estava a subsidiar devidamente o partido. Depois fui deputado nacional 3 anos, nunca recebi um subsídio de reintegração na vida ativa, e fiz uma cartinha dizendo eu não aceito a reforma, a não ser que este tempo em que eu aqui estou conte para a minha atividade profissional. Ora, dito isto, o que eu lhe quero dizer é o seguinte: a partir de determinada altura, há pessoas, e é por isso que eu sou favorável à limitação dos mandatos, há pessoas que chegam aos cargos político-partidários cheios de boas intenções, porque há gente séria, há gente válida, em todos os partidos. Só que a partir de determinada altura, essas pessoas, se querem efetivamente manter, têm campanhas eleitorais para fazer, têm tempos de antena para pagar, etc., etc., percebem que ou entram no jogo, ou mais dia menos dia têm que vir embora. Eu percebi isso comigo. Há muita coisa que eu ainda não disse. E tenho que lhes confessar que eu não sei se posso dizer, não que tenha medo de o dizer, só por uma razão. Se eu não o disse na altura, ficar-me-á bem dizer agora. Está a ver? E essa é uma questão que, volta e meia, eu penso sobre isso. Mas eu percebi isso. Eu percebi isso, por exemplo, quando pedimos um inquérito à privatização do Tote Açores, em que os documentos desapareciam. Eu pedia documentos ao Banco de Portugal e pedia documentos à Presidência do Conselho de Ministros, à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E não lhe davam. Os documentos tinham desaparecido. Ou seja, quando você começa verdadeiramente a mexer no sistema, o sistema são pessoas. Mexer no sistema, as reformas do Estado. Porquê é que não há reforma do Estado? Não há reforma do Estado porque, e nisso o Sr. Dr. Medina Carreira vai-me desculpar, não é o desgraçado do professor como eu, que ganha pouco, ou do médico, ou do reformado, mas há muita gente que tem empresas privadas, como nós sabemos, porque é um país muito pequeno. Isto é como uma praia cheia, e é que nós esticamos a toalha e batemos com os pés na cabeça do vizinho. Nós sabemos que há muita gente que, embora tenha grandes empresas privadas, e são apresentados na TVI, na SIC, na RTP, como grandes empresários, vivem à custa do Estado. Vivem à custa do Estado. Se não fosse o Estado, eles não viviam. Portanto, concorda com a ideia do Dr. Medina Carreira de que a luta pelo poder passa pelo assalto ao orçamento? Não, mas isso é tudo, esta é que é a questão, isso continua tudo a ser lógico. Isso continua tudo a ser lógico. É o chefe que designa o candidato a deputado. Não pode ser de outra maneira. O candidato mete-se dentro da Assembleia, ou seja, onde seja, e começa a viver profissionalmente aquilo. A páginas tantas, como eu dizia há pouco, já tem mulher e filhos, não tem outro sítio para onde ir.
Bom, e ele passa a ser uma peça essencial nas entranhas do partido. E depois começam a vir esses 40 ou 50 pessoas que a gente conhece, que se atrelam a esses dependentes. Porque são eles que dentro manejam os contratos e manejam tudo. E, portanto, cria-se depois uma dependência em que eles, para sobreviver, fazem-se com esses 50 portugueses que tomam conta deles. Quer dizer, isto é tudo um problema de dinheiro de A a Z. E tudo isto vem de duas coisas. Primeiro é o sistema eleitoral. Não é um sistema competitivo. Qualquer azelha ganha desde que o chefe o meta lá. Cuidado com o seu xarope, Dr. Medina. Você não diga... Você está cheio de vontade de dizer ao público que eu tenho que o xarope. Olha, já agora... É que o Dr. Medina Carreira anda constipado há umas semanas. E agora dá-se a circunstância de ter mesmo que trazer o xarope cá para o programa. Não é amargo, não é amargo. Este é doce. Não. Portanto, a pessoa nasce pela mão do chefe, sobrevive como elemento da máquina. Mas também não é tudo assim, Dr. Medina Carreira. Quem nos está a ouvir, enfim, isto é uma democracia que a democracia está apoiada em partidos, não é? Sim, mas os partidos são necessários. Eu quando critico... E para haver partidos é preciso que haja políticos em full time. Eu quando critico... Que a política também não se faz em part-time. Eu quando critico... Não é? Não, isso a política... Temos que relativizar também. A política em certos cargos tem que fazer com gente com profissão que não dependa daquilo. É que o problema de não se querer criticar os partidos, há uns sujeitinhos que não gostam que se diga isto, é que se nós continuamos assim, não vai valer de nada ter partidos nem não ter. Ficamos dependentes do exterior e ficamos dependentes de uma cambada que vive cá dentro. Duas cambadas, os de fora que saltam para dentro dos partidos e os dos partidos que se fazem negócios com os de fora. É para onde nós estamos a caminhar. Acha que sim? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma, porque a dependência económica em que está uma camada de gente, enfim, importante, que a gente sabe, que aparece na televisão com frequência, essa gente domina os que estão lá dentro e os que estão lá dentro não podem saltar cá para fora porque aquilo é a sobrevivência deles, é a profissão deles. Por assim, o assalto ao poder só para uns é que é ambição. O poder é a forma de ganhar a vida. Mas não foi sempre assim, Soutor. No princípio talvez não. No princípio talvez não. Mas hoje é para muita gente. Hoje é. Hoje é para muita gente. E não é tão mau em muitas circunstâncias quanto o Soutor diz, em muitas circunstâncias é ainda pior. Não. Eu vivi isso. Mas onde é que é pior? Onde é que acha que hoje é pior? É pior nas dependências que existem. Olha, se nós fizéssemos... Portugal é pequenino. Se nós fizéssemos todos uma verdadeira auditoria, mas uma auditoria externa no sentido de pedir a alguém que não estivesse... Que não tenha nada a ver com isto. Que não tenha nada a ver com isto, que nós fizéssemos uma auditoria externa para perceber quem recebe avanças, porque é que recebe avanças, quais são os hospitais que dão avanças, porque é que há processos que sistematicamente se atrasam e nunca vão para a frente. Nós perceberíamos, está a entender, que há aqui pessoas muito concretas que efetivamente dominaram por completo isto. Como é que isto muda? Na minha modesta opinião, há muito tempo, sei que o Dr. Medina Carreira tem sustentado isso, e eu vou muito ao encontro de um projeto apresentado pelo professor Paulo Otero. Eu entendo que nós devemos ter um chefe. Eu sou um homem de direita, quero dizê-lo, e sou um conservador. Acho que devíamos ter um sistema presidencialista, devíamos ter limite de mandatos. O limite de mandatos é uma questão fulcral. E temos um limite de mandatos. Na Presidência da República, 2 mandatos. Devíamos ter um limite de mandatos em todos os outros cargos. Esta coisa de termos um limite de mandatos de 12 anos nas câmaras municipais, isto é uma ficção. Sim. E há uma ficção termos um Presidente de Câmara que não pode concorrer novamente à Câmara, mas pode concorrer a vereador. Portanto, isto é uma ficção. Quer dizer, portanto, ele pode concorrer a vereador, pode ir para assessor do Presidente de Câmara, etc. Mas quantos mandatos é que defende, no caso dos autarcas? 2. 8 anos. 2 no máximo. Quer dizer, acho que a democracia pressupõe a renovação. Esta coisa, quando foi inventada, da democracia, embora seja diferente, era um dever para os cidadãos, não era apenas um direito, era um dever. Era um dever de participação. Eu admito que nem toda a gente queira isso, porque eu sou favorável ao princípio da liberdade. Mas entendo que 2 mandatos são mandatos necessários e suficientes para nós defendermos os nossos pontos de vista. Eu posso colaborar e contribuir para o bem-estar da minha comunidade sem ter um cargo de natureza política eletiva. E acha que o Presidente da República devia ter poderes mais reforçados do que aqueles que tem? Acho, sem dúvida. Sem dúvida, acho que nós temos um sistema em que supostamente elegemos uma Assembleia da República, quando na realidade, na maior parte das eleições... Repare, a Judite sabe, a doutora Judite Sousa, peço desculpa, sabe que... Muito obrigado. E o doutor muito melhor do que eu, que cada vez que há eleições, o Primeiro-Ministro eleito, as eleições para o Governo, nós sabemos que não estamos a eleger o Primeiro-Ministro.
Mas, na realidade, no subconsciente dos portugueses, quando há eleições, estamos a eleger o Primeiro-Ministro. Mas essa é uma das características da política contemporânea, que é a personalização do poder. Claro. Ora bem, eu sou totalmente favorável a essa personalização. Acho que é fundamental que exista essa personalização, mas uma personalização clara. Por isso sou favorável ao presidencialismo, em que o chefe de Estado seja E o Dr. também Medina também defende essa ideia? Eu também sou, mas não é com 2 mandatos, é só com um de 6 ou 7 anos. Sim, aumentando até os 5 para 7 anos. A nossa experiência... O professor Marcelo também já defende essa ideia. Já, pronto, ainda bem. Então espero que ele lá chegue. Teria o seu voto. Sim. Teria. Não, é porque a experiência mostra-nos que o primeiro mandato é assim a arrastar os pés e tal, ficar bem com toda a gente. E depois, quando chega quase ao fim do mandato, é que se começa a dizer que isto está tudo muito mal e tal. Mas aí já não causa estragos, já se tem a eleição mais ou menos amanhada e já se sabe quem são os adversários que não valem nada e tal. E assim depois, no segundo mandato, já se pode fazer uma série de coisas. No segundo mandato, logo na posse, começa-se a gritar alto. Está a criticar o professor Cavaco Silva. Sim, que estou a criticar o professor Cavaco Silva, claro que sim. O discurso presidencial que acabou por determinar ou influenciar. Muito antes daquilo que disse, que isto estava numa situação explosiva, ele sabia que isto estava numa situação explosiva. Ele sabia que estava numa situação... Ele é economista, eu não sou. Eu fazia 3 contas, sabia isso? Como é que ele não sabia? Mas ele lançou vários avisos. Não. Lançou, não. Eu fui mandatário dele em Lisboa na primeira eleição. E sei perfeitamente aquilo que estou a dizer. Ele deveria ter avisado o país muito mais cedo que caminhava para o estouro. Mas o que eu ia dizer é, para mim o presidencialismo tem a virtude... sabe que há 2 coisas que eu entendo que é preciso preservar. É uma certa centralização do poder e uma total centralização do dinheiro. Em Portugal, só o Ministro das Finanças é que devia passar cheques. Ou um delegado. Isso era preciso que o dia não tivesse 24 horas. Ele ficava ali com 3 assessores de confiança, perguntava, Sr. Fulano, eu posso passar o cheque? Passo o cheque. Não era ele que preenchia. Porque quando há 3 pessoas a mandar o dinheiro, há logo sarilho. E a centralização do poder, porque eu creio que era o caminho mais eficaz de adormecer um pouco estas faunas partidárias. Sendo chefe do Estado, chefe do Governo, estava muito mais distante deste dia-a-dia, desta gente que anda por aí a tratar da sua vida. Não sei. A experiência francesa não nos tem dado esses sinais, não é? Não nos tem dado esses sinais de que os problemas sejam resolvidos e bem resolvidos, não é? Você está a olhar para o Hollande. Não, estou a olhar para o sistema político, para o sistema presidencial francês. Não é presidencial. O sistema político francês é um sistema que se aproxima mais daquilo que eu julgo, e aliás foi o General de Gaulle que o criou. Foi ele que inaugurou a Quinta República. Quem participa nas cimeiras europeias é o Presidente Hollande, não é o Primeiro-Ministro francês. Eu defendo um presidencialismo mais do que o francês. Eu também. A americana. O Presidente ser também o chefe do Governo. Sim. E chefe das sem haver Primeiro-Ministro. Sim. Porque acho que mas não é essa a tradição europeia. É preciso um certo distanciamento em relação a esta fauna que anda por aí a pulular. Sim. E dinheiro, acho que deve ser muito mais central. Dr. Medina Carreira, e a relação de causalidade entre a classe política, a sua experiência, a sua retaguarda, ou a inexistência de experiência e de retaguarda, e a situação económica a que chegamos? Hoje dito, aquilo que aconteceu a Portugal, eu acho que só pode acontecer num sistema partidário onde as pessoas estão a dormir a sesta. Porque nós criámos compromissos financeiros, nós estourámos-nos, não foi por causa da crise internacional, a gente chegava lá sozinho. E ninguém levantou o problema, ninguém criticou, nem a oposição, nem partidos do governo, nem nada. E nós caminhámos cegamente para a parede. Como a consulta dos números permite perfeitamente identificar. Ora, a responsabilidade, enfim, das decisões era de um governo, mas a responsabilidade final é de todo o sistema político. Porque nenhuma pessoa de alta importância no xadrez político disse a tempo: nós vamos estourar. Ninguém disse. Ninguém. Alguns economistas e alguns comentadores como eu esboçaram essa ideia. Mas dentro da máquina ninguém disse. Nós caminhamos cegamente para bater com a cabeça da parede. E se nós não mudamos o sistema partidário e o sistema institucional do poder, nós vamos bater outra vez com a cabeça na parede. E o que nos pode atrasar é uma tutela externa. Doutor Manuel Monteiro, como é que vê a situação
Eu vejo em que o país, com- em que o vejo país se com- encontra, não é? Do ponto de vista económico e financeiro. Eu quero Enfim, ter- aproximamos-nos do fim do programa de resgate, não sabemos bem em que circunstâncias. Repare, eu sou um cidadão e, portanto, se à minha volta as coisas estão más, isso afeta-me. E, portanto, acho que ninguém de bom senso quer mal para o seu próprio país e para a sua própria comunidade e, portanto, quer ter expectativa positiva, embora veja isso com preocupação. Eu lembro-me, na década de 90, e nisso o Dr. Medina Carreira perdoa, se bem entendi o seu raciocínio, nesse aspecto não o acompanho completamente. Na década de 90, eu era presidente do Partido Popular, eu fui considerado neste país radical, extremista, fazia-se caricaturas quando eu dizia que era preciso produzir leite, etc, etc, etc. E as pescas, e andei com os pescadores, e essa coisa toda. E eu, na altura, dizia, não era apenas eu, mas era uma das pessoas que dizia, isto vai dar mal. Isto vai dar mal porque convenceram o povo. Eu um dia disse ao professor Cavaco Silva, era ele, primeiro-ministro, sabe, doutor, o seguinte. Há aí um anúncio que passa todos os dias na RTP que dizia que Portugal recebia qualquer coisa como 1 milhão de contos por dia. Contos. E recebia. E recebia. E eu disse ao Dr. Cavaco Silva na altura o seguinte, olha, isto vai dar mal, porque os portugueses fazem contas, dizem 1 milhão de contos por dia, 30 milhões de contos ao mês, nós somos 10 milhões, isto dividido vai dar para todos sem trabalhar. Eu fui educado na lógica de que para ter coisas é preciso produzir, é preciso criar riqueza. E a mensagem que foi passada, e eu nisso, perdoar-me-ão, critico também Cavaco Silva, porque acho que os seus governos foram corresponsáveis nessa matéria, a mensagem que foi passada foi a mensagem de que nós poderíamos ganhar o oásis e o céu sem fazer rigorosamente nada. E a prova está à vista. Depois acho que nos precipitámos a entrar quando entramos naquela época no euro, e que nos precipitámos em ter aceite aquela valorização, aquela conversão do euro. E tudo isso somado, a ausência de indústria, a ausência de pesca, a ausência de agricultura, tudo isso somado a uma lógica interna que o Sr. Doutor tantas vezes denuncia, e bem, de distribuição de dinheiro, dizendo assim, você agora vai fazer soja, porque vai ter subsídios para fazer soja. Mas isso foi o que nos foi dito por Bruxelas, e para o ano, mas eu já lá chego, e para o ano faz milho. Então, mas porquê? Porque o subsídio vai para o milho. E enquanto tem boas pessoas a produzir e olham ao lado e veem outros a ganhar dinheiro, sem fazer rigorosamente nada, é evidente que o que está a trabalhar diz, mas eu devo ser parvo. Eu devo ser tolo. Então aquele ganha mais não fazendo nada. E no meio de tudo isto, os nossos amigos de Bruxelas, e aí eu também os responsabilizo, sem querer responsabilizar minimamente o que se passou cá dentro, os nossos amigos de Bruxelas faziam relatórios a dizer que nós éramos o excelente aluno, o bom aluno. Era a conversa. O bom aluno português. E o bom aluno português convenceu-se que de facto era um bom aluno quando era um péssimo aluno. E isso contribuiu, quer dizer, todos estes fatores, na pirâmide, seguramente, o que pesa mais é a nossa responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. A nossa irresponsabilidade. Mas a nossa irresponsabilidade, associada a estes outros fatores, a que a Comissão Europeia e Bruxelas não são isentas de responsabilidades sob o meu ponto de vista, contribuíram para nós hoje termos uma situação muito má. Muito má. Eu estou contentíssimo com esta conversa de que estamos a subir e que estamos a crescer e que os mercados estão a funcionar muito assim bem. Eu espero que isto se mantenha depois das eleições europeias e que depois das eleições europeias este crescimento todo que está a ser apresentado se verifique. Mas eu tenho as maiores dúvidas porque, apesar de haver alguns sinais, há bocado telefonava um amigo a perguntar-lhe o que é que ele pensava que está ligado à atividade económica, ele dizia... Sim, em termos de recuperação. Sim. Mas a verdade é que a dimensão que é preciso ter para que este país cresça e para que muitos abusos que continuam a ser feitos na máquina do Estado desapareçam... É preciso que muita coisa seja alterada. Dr. Medina. O que de facto é desanimador. Nós precisamos de crescer, mas para crescer precisamos de investimento. E nós não estamos a fazer nada de sério para obter investimento. Não basta ir um ministro lá fora e dizer venham para cá que somos bons rapazes e tal, ou entregar umas casas a chineses para ficarem com um passaporte no Schengen e tal. Nós não estamos a fazer nada do essencial. Ultimamente, enfim, pelas notícias que vieram publicadas, parece que o setor onde se avançou com alguma coerência mais e mais eficazmente foi a justiça.
Fora disso, eu não estou a ver coisa nenhuma que se esteja a fazer. Na saúde também se fizeram Sim, não, mas alterações a saúde está numa importantes, situação não é? defensiva. Não, mas a saúde está numa posição defensiva por causa das finanças. E a justiça está numa posição ofensiva. Agora, não estamos a fazer nada para se investir. Não é a ida do Ministro do Comércio ou do Vice-Primeiro-Ministro, venham para cá que somos bons rapazes e tal, acreditem em mim que eu também sou bom rapaz. Então está cético em relação à forma como vamos gerir os 22 mil milhões de euros do próximo quadro comunitário de apoio? Estou cético quanto à saída, porque a gente corre o risco, por causa destas manhas partidárias, de ir para sair livremente, limpamente, como dizem. Porque isso é a maior desgraça que nos pode acontecer, é sairmos limpamente. Até porque nós temos uma meta, que é o Pacto Orçamental, que nos obriga a chegar a um equilíbrio orçamental. E se nós somos entregues a nós próprios, nós nunca mais arrumamos coisa nenhuma. Você não acredita que as coisas difíceis sejam assumidas. Mas o Governo já conseguiu, este ano, 2013, um déficit inferior a 5,5%. Ó, Judite, mas o Governo está a fazer isso, mas quem é que está atrás do Governo? A Troika. Ah, bom. Tá bem. Ponha a Troika lá fora e deixe cá esta gente sozinha numa posição... Mas não é o Dr. Medina Carreira que tem dito que nós vamos continuar a ser tutelados pela Troika de uma outra forma a partir de maio? Exatamente. E porque este jogo do limpo é uma aldrabice, como é evidente. E se fizermos isso, vamos andar anos para trás, porque eles vão estar em cima de nós. Ninguém no centro da Europa manda para cá garantias, nem dinheiro, se não tomar conta disto. Ou você acredita? Você, imagine que lá na sua rua eu tenho um vadio que se droga e tal. Você Até o Dr. Manuel Monteiro está a rir com as metáforas. Você vai dizer, olha, tem aqui um crédito de 500 mil euros para se distrair. É aquilo que olham para nós. Dr. Manuel Monteiro, é certo que a situação das contas públicas portuguesas é complexa, não é? Embora se tenham... Quer dizer, fizeram-se avanços custa de muitos sacrifícios impostos aos portugueses, de medidas de austeridade fortíssimas. É um lugar comum, e eu não gosto de dizer sempre aquilo que lugares comuns, à custa, obviamente, da classe média, quer dizer, era aquilo que eu dizia há pouco. Então, um médico no topo de carreira, no hospital, uma pessoa dedicada a 280 contos, quer dizer, líquidos. Repare, um professor universitário na Faculdade de Direito de Lisboa ganha 200 e poucos contos, acabado de doutorar, quer dizer, isto é de facto complicado. E depois há aqui um aspecto para mim, o Dr. Medina Carreira, aliás, penso que foi no programa anterior, no vosso programa anterior, tocou aqui num ponto que me parece essencial, quando falava, penso que a expressão era a nacionalização da energia. Isso foi há uns 3 ou 4 programas. Foi há uns 3 ou 4 programas, peço desculpa. Eu volto e meio depois vejo-os repetidos e, portanto, peço-me desculpa. E eu concordo com ele. Não, é que se aquilo dá tanto dinheiro, é melhor então vir para nós. Não. E sabe porquê? Concordo. Foi imposto pela Troika. Não, mas ouça, as privatizações, o programa de privatizações. Mas sabe eu sei que não foi imposto pelo Nuno Moreira. Mas sabe a falsidade disto para mim? É que eu não consigo compreender uma União Europeia que impede o Estado português, ou qualquer Estado, ou melhor, Estados fracos, porque Estados fortes eles não impedem coisíssima nenhuma, mas que impede o Estado de estar presente em setores económicos fundamentais, mas já não impede de estarmos a vender a um país que tem formalmente empresas privadas, mas que é o partido e o Estado que está a comprar, que é o caso da China, vamos chamar. Quer dizer, eu não entendo esse mundo, quer dizer, não entendo essa lógica de regras e acho que estrategicamente nós estamos a vender o ouro ao bandido. Peço imensa desculpa por aquilo que estou a dizer, não estou a chamar bandido a nenhum cidadão de nenhum país e a nenhum país. É uma força de expressão. E sem nos apercebermos que há pessoas, empresas, países que estão a adquirir setores importantes em Portugal, não por causa de Portugal, mas através de Portugal para irem para outros continentes ou para outros países. A EDP é um negócio muito importante para a China por causa dos Estados Unidos da América. Ponto final. Quer dizer, não é por causa apenas de Portugal. Não, isso um bairro de Xangai deve vender mais eletricidade. Quer dizer, no fim de contas, o Dr. Manuel Monteiro está a insurgir-se e a identificar os pontos negros do capitalismo de hoje. Ouça, e estou a identificar os pontos negros de uma classe política que não é livre, que não é independente, que se vendeu a esse capitalismo selvagem e que quer beneficiar com as vantagens, ou porque quer ir de férias para a praia num determinado sítio, ou para um determinado hotel, ou para uma determinada estância turística na Suíça, ou porque quer ter o carro que o vizinho tem. E essa classe política deixou de ser livre e deixou de ser independente e, portanto, só qualquer dia vende o Mosteiro dos Jerónimos.
E isso, obviamente, que a mim me assusta e que a mim me perturba, porque me dói, porque sou um patriota, nunca deixarei de o ser. Posso não gostar do sistema, mas adorarei sempre a minha pátria. E digo com sinceridade, e hoje não estou a Mas também não votos. podemos ser um país Fechado. Não, de modo protecionista, algum. sozinho. Não, mas as questões estratégicas, como diz o Dr. Medina Carreira, têm que ser salvaguardadas para que continuemos a ser país. Nós, com este sistema partidário, com este sistema eleitoral, com o país endividadíssimo, o Estado mais do que endividado, sem economia, sem condições para atrair investimento, com obrigações de caráter social pesadíssimas para que o país não produz riqueza, nós, se não tomarmos cuidado, eu costumo dizer, não sei em que parede é que vamos bater, mas vamos bater numa. Mesmo com a Europa a recuperar e nós a irmos atrás e aumentarmos lentamente a nossa cota de exportação, conforme os últimos números têm indicado, Judite, vamos bater na mesma na parede dessa forma assim subimos, tão felizmente, um frontal? bocadinho a exportação, mas como você sabe, o que se diz é em função do PIB, mas como o PIB está a diminuir, automaticamente exporta-se mais em números. Por conseguinte, esse número tem que ser lido com muito cuidado. Sim. Sim, também vamos ficar à espera da revisão do cenário macroeconómico nos próximos 2 meses. Não, isso, o número aparece sempre assim porque é o critério que foi adotado. Porque é o seguinte, isso, você sabe quanto é que a Irlanda exporta? Uns 60%, 70%? 100% do PIB. 100% do PIB. A Irlanda foi a banca que faliu, não foi o Estado. A Irlanda tem os partidos que se entendem e governam. Sim. A Irlanda tem uma economia, a economia da Irlanda, na primeira década deste século, ou até 2007, o mínimo que cresceu foi 4,9%. Um ano, 4,9. E andamos nós a dizer, talvez a gente siga a Irlanda. Isto é patetice. Claro. Isto é uma patetice. Estas pessoas falam julgando que toda a gente é pateta. Nós não temos nada de parecido com a Irlanda. E se seguirmos a Irlanda, vamos dar com a cabeça na parede. Temos o verde dos Açores, que é mais ou menos parecido com o verde do território irlandês. Dr. Manuel Monteiro, não queria fechar o programa sem fazer 2 perguntas. Se souber responder. Sabe, com certeza. Qual é a sua opinião sobre o atual CDS e o governo de coligação? Como é que o Dr. Manuel Monteiro vê, do ponto de vista político, a forma como estes últimos 3 anos funcionaram? Não, eu desiludi-me bastante e, conforme lhe dizia há pouco, acho que há aqui uma ausência de sentido nacional, de sentido patriótico e de falta de uma estratégia nacional. E, nesse aspecto, estou desiludido. Estou desiludido depois em relação a determinados aspectos que estava convicto que seriam profundamente alterados de exemplos que a governação deveria dar. Acho que o CDS poderia ser uma voz ativa e defensora desses aspectos, mas entrou na mesma lógica. Infelizmente, eu continuo a dar com imensos militantes e dirigentes do CDS, pessoas de bem, mas entendo que a nomenclatura dominante hoje do CDS, infelizmente, entrou neste sistema que nunca foi apanágio do CDS. Com todo o respeito pelo PS, pelo PSD e pelo PC. Quando diz nomenclatura, está a referir-se a Paulo Portas? Também estou, claro, que é o grande chefe. Quer dizer, repare, uma das características do CDS... E com quem a vossa relação não voltou a ser a mesma? Não foi recuperada? Eu não tenho qualquer relação com o Dr. Paulo Portas. Quer dizer, o Dr. Paulo Portas seguiu a sua vida, é um triunfador dentro deste sistema que existe em Portugal. Nesse aspecto desejo-lhe a melhor sorte. Eu gostava que ele fosse um triunfador também para o próprio país. Não é essa a minha visão. O CDS, uma das marcas do CDS e também do Partido Popular, era de ser um partido contra essa lógica sistémica. Quem estava no CDS não estava propriamente a dizer assim, eu vou para ali porque vou ser isto, ou vou ser aquilo, ou vou ganhar este dinheiro, etc, etc. O CDS hoje, infelizmente, numa certa classe dirigente é exatamente a mesma coisa e, portanto, isso eu lamento, tenho imensa pena, porque isso não reflete aquilo que foi o CDS, nem foi o Partido Popular. Não, mas sabe que eu enfim, sem me querer meter foi seara alheia, eu acho que o CDS está, digamos, a revelar as reações típicas de um partido que está no poder. Quer dizer, quando está fora, tem um certo tipo de projetos, de valores, de princípios. Quando está dentro, tem que viver o que é possível viver, sabe? Para mim isto é muito claro.
Todos os partidos hoje em Portugal têm que viver dentro daquilo que é possível viver. Essa gente que diz, olha, as pensões o governo baixa, quando eu ganhar as eleições eu vou restituir-lhe o dinheiro. Isto é uma pantominice, como é evidente. Isto é uma pantomina. Não é? Bom, de maneira que eu não julgo os partidos, para mim o julgamento depende do sítio em que eles estão. Aliás, eu quando estou na televisão a ver de políticos, eu estou a pensar, se aquele passasse para o lugar do outro, dizia o que o outro diz. E se aquele passasse para o lugar daquele, diz o que aquele diz. Está toda a gente a mentir. A mentir. Sobre problemas essenciais, a mentira é a regra da vida política portuguesa. Só com as mentiras todas que nós acumulamos é que chegamos ao estado em que estamos. Se houvesse verdade dessa gente que anda muito furiosa contra o governo e contra a situação, se tivessem tido a mesma fúria antes, nós não tínhamos chegado onde estamos. É porque também não vai votar. Hein? Também não vai votar. Não sei, é que eu não sei quem é que vou votar. Dr. Manuel Monteiro, muito obrigada por ter vindo esta noite ao nosso programa. Dr. Medina Carreira, estaremos de volta de hoje uma semana com Henrique Neto e o tema será o relançamento da economia portuguesa. É que parece que ele tem umas ideias sobre o relançamento. Eu agarrei logo nele. Vamos ver como é que são essas ideias. Boa noite, até de hoje a uma semana.